Olá pessoal, eu sou Isabel Guimarães e para aqueles que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, esse é o vídeo do curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos, esse já é o módulo 7. Então, se você está assistindo pela primeira vez e gostou, você pode ir no meu canal no YouTube, Isabel Guimarães Dialogando com você pode ir lá e assistir no canal do YouTube. Aproveita, se inscreve, por favor. Vocês podem assistir os outros módulos, os primeiros 6 módulos, tá bom? E para aqueles que estavam aguardando esse módulo 7, eu quero começar pedindo desculpa a vocês pela demora, por esse ato entre os 6 e os 7. Os anteriores eu estava colocando pelo menos semanalmente com uma certa regularidade de tempo entre um e outro. Esse demorou mais, porque, veja, eu tinha, conforme falei com vocês, programado 6 módulos. Como ficou muito interessante, eu recebi muitos retornos positivos, então eu quis que a gente se aprofundasse mais em alguns aspectos e eu tive que me reorganizar com as lives. Eu sigo trabalhando porque sou profissional da saúde, sigo também atendendo os pacientes na modalidade online, fazendo muitas lives, palestras. Então eu tive que me reorganizar para poder caber esse tempo de gravação desse vídeo, para a gente também não perder a qualidade, né? Não pode ser gravado de qualquer forma. Eu tinha que dar um tempo, que organizar um conteúdo que ficasse interessante, que fosse enriquecer ainda mais esse nosso trabalho aqui, que nós construímos juntos. Então, desculpa pela demora, e aqui está o módulo 7 do curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. Bom, se eu disser para vocês que há uma coisa, né, que nos fala todas as noites, como um guia, como um mapa, melhor dizendo, um mapa que permite que você possa se guiar na sua vida. Então, o sonho, ele tem essa função, ele é um mapa que nos é fornecido por um guia. Então, o sonho é o mapa, o guia seria o si mesmo, o self, a essência interior. Então, nós temos esse guia interno que nos manda diariamente mensagens numa proposição de correção de rumos, de ampliação de consciência, de ampliação de personalidade, de colocarmos metas mais amplas para a nossa vida. Enfim, nós temos essa fonte gratuita e que nos é ofertada diariamente, todas as noites, se nós soubermos ler o mapa. Então, é tão importante essa questão dos sonhos, que eu queria relembrar vocês, e eu falei lá no módulo 1, a respeito de como na história, né, os sonhos, eles tiveram um lugar, como tanto na história, digamos assim, formal, quanto nas histórias, nos contos, nas histórias, nos mitos. Os sonhos, eles sempre estiveram presentes. Na Bíblia, eles estão presentes em praticamente quase todos os livros, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo também tem a história lá do sonho de José, né? José avisado em sonho que Maria espera Jesus, que Jesus é enviado de Deus. Bem, enfim, a história que vocês já conhecem. E através de um sonho. Então, os sonhos, eles sempre tiveram um lugar muito especial no imaginário dos seres humanos. Embora só tenha vindo a ciência se debruçar muito mais recentemente, a partir do século XX, né, finalzinho do século XIX, século XX, foi que os sonhos começaram a fazer parte de um interesse científico. Assim mesmo, até hoje, ainda é meio que olhado assim de soslaio por alguns meios acadêmicos. Então, muitos povos acreditavam e ainda acreditam até hoje que os sonhos, que Deus e os anjos, eles nos falam através dos sonhos. Talvez não esteja longe de ser uma realidade no sentido de que é uma coisa mágica, né? Esse mapa que nos é ofertado diariamente, todas as vezes que dormimos. A questão é que os seres humanos modernos, eles estão muito apartados. Nós,
estamos muito apartados da nossa vida interior. Estamos sempre na lógica da racionalidade, da razão, e a sociedade vai criando a cultura da lógica e da razão, da racionalidade. Então, queremos analisar os sonhos a partir dessa lógica. E os sonhos têm um sentido, mas não é um sentido lógico. Por quê? Porque o sonho dialoga conosco, com a nossa consciência. Na verdade, o sonho é um diálogo entre o inconsciente e a consciência, sempre com um propósito, sempre com um objetivo. Então, é difícil para a racionalidade, a lógica, compreender uma linguagem que é simbólica, que é metafórica, ou que desperta determinados sentimentos. Os sentimentos não têm lógica, eles não têm uma razão, eles existem e precisam ser compreendidos no seu sentido mais profundo, subjetivo, e não pela lógica. Nós precisamos, ou o desenvolvimento humano, ele pode ser comparado com uma árvore. Então, o ser humano, ele precisa de raízes profundas para que possa se desenvolver, assim como a árvore precisa de raízes profundas. E nós estamos muito desenraizados. Nossas raízes, elas estão muito superficiais. E o ser humano contemporâneo, ele está muito adoecido por conta dessa falta de nutrição, de alimento, desse alimento que nos faz crescer em toda a nossa potencialidade. E os sonhos, eles fazem parte dessas raízes, tá? Eles nos alimentam, eles nos impulsionam para o crescimento. Bom, eu fiz esse preâmbulo só para a gente de novo retomar a magia do sonho, tá? Essa coisa tão, eu diria, que desperta tanto interesse, tanta curiosidade, que aguça o nosso lado mais profundo e mais espiritualizado. A gente fica querendo compreender. E queria voltar então agora para uma questão que eu escolhi algumas coisas para ir debatendo com vocês, dialogando com vocês nesses próximos módulos. Hoje é um desses, então cada um eu vou escolher uns aspectos específicos para a gente se aprofundar. Uma das coisas que eu recebi comentários e sempre sou perguntada, não só pelos meus pacientes, como também pelas pessoas em geral, sobre não lembrar dos sonhos. Eu queria só aprofundar um pouco mais isso, eu já toquei nesse assunto, mas assim, não lembrar dos sonhos, muita gente fala, poxa, eu não sonho. Não é verdade. Todos nós sonhamos, nós levamos em torno, segundo as pesquisas, através do sono, do monitoramento do sono das pessoas, porque as ondas cerebrais, elas têm uma modificação quando estamos sonhando. Há também o movimento dos olhos, o sono chamado REM, que é o movimento repetitivo dos olhos, embora já se saiba que existem sonhos do sono não REM também, mas, bom, o importante é saber que todos nós sonhamos em torno de 1 hora e meia de sonhos durante o nosso período de sono, isso dentro de um sono normal de 7, 8 horas, tá? Então, às vezes as pessoas dizem não lembrar porque elas só lembram só os fragmentos. Então, às vezes a pessoa diz, eu sonho, mas eu não me lembro. Isso é uma coisa que eu recomendo sempre. Anote, mesmo que você só lembre um fragmento. Se você disser assim, essa noite eu sonhei com um navio. Eu estava num alto assim e vi um navio. Só isso. Isso pode dizer muitas coisas numa análise, apenas essa cena. Então é importante que você anote, mesmo que sejam os fragmentos, porque, como eu disse, nós estamos apartados da nossa vida interior, nós estamos desenraizados e nós estamos querendo compreender algo a partir de uma lógica que nos ensinaram e que nós estamos utilizando o código errado. É como querer ler inglês utilizando a lógica do português. Não vai dar certo. Tem uma outra lógica, tem uma outra estrutura de língua que a gente precisa aprender. Então, é preciso aprender essa estrutura para que se possa analisar para além da lógica, tá bom? Então,
Você não lembra ou são só os fragmentos que você lembra? Se são só os fragmentos, anote. Outras coisas também é a desimportância que nós damos. Quanto menos importância você dá ao sonho, menos você lembra deles. Lembre-se, o sonho é um material do inconsciente, a tendência é ele voltar para lá. Se você é uma pessoa muito racional, muito materialista, você vai ter dificuldade para lembrar os sonhos, porque o ego trata de bloquear essas imagens, né, essas histórias metafóricas que não fazem sentido lógico. E aí o ego então bloqueia e você não lembra do sonho. Coisas que podem perturbar o recordar dos sonhos. A pessoa muito presa ao mundo exterior, né? Muito bombardeada com constantes informações, e isso hoje é um problema, muitas informações, então você está tão vinculada ao externo que sobra pouco espaço para essa vinculação com o mundo interno. Isso também pode dificultar. Então, se você quer lembrar dos seus sonhos, diminua a quantidade de informação que você recebe, procure entrar em contato mais com a subjetividade, tá? Abuso de álcool também faz com que a pessoa não lembre, ou drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Principalmente medicamentos controlados, eles também bloqueiam. Na verdade, as pessoas que não lembram os sonhos de jeito nenhum constroem uma muralha, né, em volta do ego. O ego constrói essa muralha porque não quer contato com o inconsciente. Então, aí vão as dicas para que você possa lembrar. Fazer reflexões, ou seja, parar para ficar tentando escutar o seu mundo interno, através de reflexões, através de meditação. Antes de dormir, pensar em uma questão, né, que você gostaria de ter a resposta, mas não é pensar passando pela cabeça, é parar para ficar refletindo sobre aquilo. Fazer terapia também ajuda muito, né? Então, tudo que tiver que for proporcionar abertura e expansão de consciência vai ajudar você a lembrar dos seus sonhos. Se envolver com meditação, com reflexão, aprender algo novo, algo mais místico, enfim, tudo que ajuda, né? Técnicas de respiração, existem várias coisas que as pessoas fazem que proporciona, ou que tem como proposta a introspecção, tem como proposta uma tomada de consciência de si, ou um mergulho no mundo interior. Tudo isso vai lhe ajudar a lembrar dos sonhos, tá? Existe, então, em nós um espaço interno que foge, né, à nossa consciência. Se foge à nossa consciência, nós vamos chamar de inconsciente. Então, o inconsciente, ele nos fala por parábolas, tá? Por exemplo, podemos sonhar com casas, animais, árvores, montanhas, criaturas fantásticas, ou com outros seres humanos semelhantes a nós. Tudo isso simboliza a nossa realidade interior. Então, é utilizado, o que é uma parábola? É utilizado algo conhecido e familiar para simbolizar algo que é desconhecido e não familiar. Então, se existem questões em nós, no nosso mundo interno, que são desconhecidas, a mensagem, ou seja, o self, o si mesmo, a sua essência, vai lhe mandar na forma de uma parábola, de uma metáfora, de um símbolo, para que você possa, mas através de uma coisa conhecida. Então, você vai ter sonhos com pessoas conhecidas, para que, por exemplo, você pode ter um sonho em um determinado lugar, onde você não conhece ninguém, mas que, de repente, aparece uma pessoa que é do seu trabalho, que às vezes até nem é tão ligada a você. E isso é um sinalizador de que é muito provável que aquele contexto do sonho, aquela mensagem, seja uma mensagem referente à sua vida profissional. Por quê? Porque o inconsciente manda uma pessoa como que para lhe dar uma dica. Dizer, olha, isso, tudo que você está vendo aqui se refere ao seu trabalho.
Então, o inconsciente ele não tenta enganar, ele só usa uma linguagem que é metafórica, ou seja, utilizando símbolos, coisas, não símbolos, coisas conhecidas como símbolos para descrever o que é desconhecido para você. Não há uma linguagem direta. Podemos comparar a linguagem dos sonhos como você aprender um novo idioma, tá? Então, se você vai aprender um novo idioma, você tem que primeiro aprender a estrutura da língua, o vocabulário, a gramática, não é assim que se faz? Para depois você começar a construir, a ser capaz de ler e de entender, de falar também essa nova língua. Então, quando aprendemos a linguagem dos sonhos, nós vamos ver o quanto eles são maravilhosos, o quanto de mensagem tem para a nossa vida e para a correção de rumo da nossa vida. Assim como para aprender um novo idioma você precisa fazer um esforço, também não existe você aprender sobre os sonhos sem um esforço pessoal. Então, é uma atividade que vai exigir de você um esforço pessoal, tá? Por quê? Porque o sonho, ele tem um objetivo imediato, que são os sonhos compensatórios, mas ele tem um objetivo maior, que é o seu processo de individuação. Eu já falei lá atrás sobre individuação, mas não custa sempre estar recordando. Individuação seria encontrar a sua lei interna, a sua designação pessoal. Seria viver em perfeita coerência o seu mundo interno com aquilo que você realiza no mundo externo. Isso é, de uma forma bem simplificada, o que Carl Gustav Jung chamou de processo de individuação. Ele fala em processo porque é uma constante, porque parece que há em nós, no nosso inconsciente, um material infinito. E a partir disso, nós estamos sempre em processo de ampliação de personalidade, de tomada de consciência dessas potencialidades adormecidas. Então, o sonho, ele está sempre buscando oferecer para você respostas a questões imediatas, mas também o conjunto de sonhos, a série de sonhos, ele tem como objetivo maior um processo de individuação, ou seja, que você se torne quem você nasceu para ser, em resumo a tudo isso. Então, o sonho, ele não só ele elabora questões imediatas, mas também ele traz um rumo, uma rota para que você possa alcançar a individuação, né? E para alcançar essa individuação é necessário mudança de consciência, tá? Nossa personalidade consciente, ela deve crescer, expandir-se continuamente para que se atualize esses potenciais ocultos que nós temos. Então, quando entendemos alguma coisa, acrescentamos esta coisa ao nosso eu. Então, entender algo é anexar à consciência uma parcela de conhecimento. E essa parcela anexada amplia os nossos limites da consciência. O sonho, então, ele está sempre nos impulsionando para essa ampliação de consciência. Sempre há algo novo aí sendo agregado ao já conhecido, o que muda a nossa perspectiva, o que muda a nossa forma de ver o mundo e nós mesmos, e a nós mesmos. E temos dois tipos, dois modos de conhecer, só para a gente começar a exercitar essa questão de como lidar com os sonhos. Existem duas formas. Existe a educacional e a revelação. A educacional pode ser adquirida através de um curso, por exemplo, como esse, através de leitura, de práticas, enfim, de exercícios. Já a revelação, ela só se dá pela experiência pessoal. Então, você precisa vivenciar. Por mais que eu explique a você, por exemplo, o que é o amor, por mais que eu fosse versada nessa temática, você só saberia o que é no momento em que você conseguisse amar alguém. Então, os sonhos, eles fazem parte desse tipo de aprendizado experiencial,
esse tipo de aprendizado no qual você tem que vivenciar, tem que sentir para poder aí compreender. Diferente de conhecimentos técnicos formais, que você aprende sem precisar necessariamente essa experiência pessoal, essa experiência de revelação. Então, as experiências de revelação, elas são as experiências que nos conduzem ao autoconhecimento e conduzem os místicos até a revelação do contato com o divino. Eles é revelado, é algo que é uma experiência na qual eles saem modificados, porque algo dentro deles é tocado. Os sonhos, eles fazem parte desta categoria de conhecimento. Não é um conhecimento apenas técnico. Existe técnica? Sim, claro que existe técnica, mas é uma experiência pessoal e intransferível. Portanto, você é a chave do entendimento do seu sonho, não é o terapeuta, não é quem quer que seja que diga que entende de sonhos. A porta do entendimento, ela é aberta de dentro para fora e não de fora para dentro. A compreensão dos sonhos, então, pertence a esse aprendizado de revelação. Aí nós poderíamos fazer nesse vídeo de hoje um resumo, né, do que seria, então, os sonhos. Então, vamos lá, né? Eles originam-se de uma outra dimensão da nossa personalidade, a qual, pelo fato de não termos consciência dela, nós a chamamos de inconsciente. O inconsciente, então, nos fala através de símbolos, numa linguagem simbólica, e se quisermos entender seus segredos, temos de aprender a ler por esta linguagem simbólica, e por trás dos sonhos há um objetivo, que é o alargamento da nossa personalidade, o aumento da nossa meta de vida, a ampliação da nossa consciência. E quando começamos a entender o significado de nossos sonhos, nós nos colocamos em contato com propósitos mais amplos que atuam em nosso interesse, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Gostaram desse resuminho aí? É isso, tá? E eu queria falar para vocês só mais uma coisa, que são os diferentes níveis de sonho. Então, os sonhos são diferentes em qualidade e em intensidade. Há sonhos da vida cotidiana e grandes sonhos, ou sonhos luminosos, ou sonhos arquetípicos. Os sonhos da vida cotidiana, eles são muito importantes. Podemos comparar os sonhos da nossa vida cotidiana como escovar os dentes. Você precisa estar sempre em contato com eles se quiser ter uma vida psíquica saudável. Escovar os dentes. Ok, você pode deixar de escovar os dentes um dia, 2, mas experimenta ficar semanas sem escovar os dentes para você ver o prejuízo que você vai ter não só na saúde bucal, mas no bolso também, porque você vai precisar ir para o dentista e a conta vai ser grande. Então, não prestar atenção aos sonhos cotidianos é mais ou menos como ir minando a nossa saúde psíquica. Então, os sonhos da vida cotidiana, eles nos ajudam a viver mais conscientemente. Nos coloca no eixo, em um estado de profunda conexão com o nosso mundo interior. E nós podemos compreendê-los a partir de algumas premissas. Primeiro, prestar atenção no que está acontecendo em nossa vida. O que aconteceu no meu dia de hoje, o que me espera no dia seguinte, como eu estou, o que está acontecendo comigo. Vou dar um exemplo de um sonho desse tipo. Uma mulher que era alcoólatra em recuperação. Ela tem o seguinte sonho. Ela sonha que ela está em um lugar, numa cama, com um homem indesejável, com um homem que ela não confia e é desagradável para ela estar ali. E ela fica pensando que ele pode estar pensando em fazer algum mal a ela. E ela levanta e começa a andar à procura de um banheiro e vê que existem
outros membros do Alcoólicos Anônimos ali naquele lugar. E ela chega para uma mulher e ela pensa assim, poxa, esse não é meu lugar, não deveria estar aqui. E ela pergunta para uma mulher, como é que eu vim parar aqui? E a mulher responde baixinho, talvez você estivesse bebendo. E ela diz, não, isso é impossível, senão não receberia o meu bolo do 25º ano. E aí ela fica pensando em ir embora de qualquer jeito dali, mas ela acha que eles vão perceber. E ela fica angustiada e ela acorda e ela diz, ai, que alívio que isso foi só um sonho. Quem não já teve esse tipo de sonho, né? Que a gente acorda, ai, que alívio, ainda bem que foi um sonho, graças a Deus foi um sonho. Então, algumas coisas sobre essa mulher, tá? Eu posso dar esse exemplo tranquilamente, que não é exemplo de nenhum paciente, é exemplo descrito em livro. Então, essa mulher, o que tinha acontecido com ela que fez com que ela tivesse esse sonho? Então, ela era uma alcoólatra em recuperação. Ela tinha tido uma situação indesejável com um homem, tinha tido uma situação de decepção há muitos anos atrás, que contribuiu para o alcoolismo dela. Então aí, no sonho aparece um homem desagradável, um homem que a incomoda, né? E o 25º bolo é porque quando a pessoa quando a pessoa completa cada ano sem beber, eles têm o hábito de comemorar, né? 1 ano sem beber, 2 anos, e aí tem um bolo e tal, como se fosse uma festa de aniversário. Mas o que tinha realmente acontecido com ela na vida cotidiana? Ela estava pedindo fitas para assistir, na época da fita, tá, gente? Para assistir. E ela foi copiar isso de uma biblioteca de uma igreja. E aí ela foi e danificou uma dessas fitas. Na hora que ela foi reproduzir, ela foi copiar e danificou. E ela ficou com medo de dizer para as pessoas que tinham danificado e eles não emprestarem mais fitas para ela. Então ela foi, entregou e ficou calada, mas ela se sentia culpada por causa disso. Então veja, ela estava tensa e culpada com isso, e a psique dela identificou nesse processo, que poderia ser uma coisa simples, mas como ela guardou para ela, como ela não revelou, e no dia seguinte, quando ela foi lá, outro dia quando ela foi lá, ela achou que a pessoa estava olhando para ela esquisito, ou seja, ela estava entrando num processo que talvez a levasse a voltar a beber. Porque todos sabemos que quando alguém que tem um vício passa por situações de estresse, por situações internas de grande tensão, acaba por recorrer ao vício para aliviar aquela tensão. Então, aquele contexto, aquele pequeno incidente poderia levá-la a voltar a beber e o inconsciente manda imediatamente um aviso para ela. Por isso que a mulher fala baixinho, talvez você estivesse bebendo, né? E aí ela entende a situação, conversa com o terapeuta e ela vai até a biblioteca, informa que danificou a fita, tudo é resolvido a contente e ela segue a vida. Mas talvez se ela não estivesse em terapia, talvez se ela tivesse seguido com aquele sentimento de culpa interno, aquilo poderia ir minando a resistência dela, se somando a outras coisas, porque as coisas são, na psique as coisas são cumulativas, que poderia mais adiante prejudicar o processo que ela vinha bem sucedida de limpa em relação a álcool. Então vejam, o sonho, ele pegou uma situação cotidiana que tinha acontecido, criou todo um cenário no sentido dela compreender o perigo que ela estava correndo ao agir silenciando em relação a um erro que ela cometeu e que ela precisava assumir, porque quando nós assumimos os nossos erros com a cabeça erguida e com serenidade, isso costuma nos fortalecer. Quando nós ficamos na energia da culpa, isso nos enfraquece. Então, outra forma da gente compreender os sonhos do cotidiano, né? Porque tem outros sonhos que eles não são assim diretos, porque quando você vai perguntar sobre, porque quando você sonha, a primeira coisa que você tem que perguntar é o que esse sonho tem a ver com a minha vida cotidiana? O que esse sonho tem a ver com o contexto e as circunstâncias que eu estou vivendo?
E às vezes, por mais que você se faça essas perguntas, o sonho não consegue encaixar, não faz sentido em relação ao que você está vivendo no momento, no imediato. Porque às vezes são sonhos, e eles são mais difíceis de compreender, eles são sonhos que falam de coisas do passado. Então, às vezes, para compreender um determinado sonho, nós precisamos revisitar nosso passado, rever a nossa história, porque às vezes episódios ocorridos na nossa infância, na nossa adolescência ou até na vida adulta, acaba por emperrar esse processo que é de ampliação de consciência, né, que é de expansão da personalidade e de crescimento. Às vezes está lá atrás a questão, então o inconsciente manda uma mensagem dizendo você precisa resolver aquilo lá atrás para desemperrar aqui na frente. E aí o sonho tem a ver com uma circunstância do passado e não exatamente com uma situação cotidiana do presente. Por exemplo, tá? E vou dar outro exemplo de sonho. Uma paciente que sonha que está numa situação na qual ela está despida, ela é uma criança, ela está despida e há uma tentativa de tirar fotos dela. E esse sonho, tem outros contextos também nesse sonho, mas assim, eu vou pegar só essa cena, porque era uma paciente que tinha passado por um abuso na infância, mas ela não tinha tratado na terapia até aquele momento. No momento em que esse sonho vem, depois de alguns meses de terapia, no momento em que esse sonho desta criança sendo obrigada a tirar fotos sem roupa, ela traz à tona, então, a questão do abuso. Ou seja, o inconsciente manda um sonho porque era necessário que dentro do processo terapêutico ela trouxesse essa situação a qual ela ainda não tinha tido coragem de trazer para a terapeuta. Então, através o sonho, quando foi contar o sonho, começamos a analisar o sonho, então ela conseguiu, através desse diálogo sobre o sonho, destravar essa importante questão que precisou de pelo menos 3 anos de trabalho para que ela pudesse, de fato, se libertar daquele trauma sofrido lá na infância. Então, às vezes, o sonho ele é revelador nesse sentido, de que algo deu errado lá atrás e que precisa ser trabalhado e trazido para que a pessoa possa se tratar e se cuidar. Tá? E ainda existem sonhos arquetípicos ou luminosos, que são sonhos que fogem a essa estrutura que eu estou dizendo aqui para vocês das questões cotidianas, da vida cotidiana, tá? Mas sobre esses eu vou falar no próximo módulo. Então, no módulo 8, eu vou começar falando sobre os sonhos arquetípicos, sonhos luminosos, tá bom, gente? Muito obrigada por vocês terem me ouvido, você que está acompanhando pela primeira vez, você que já vem acompanhando. Eu estou muito feliz com esse trabalho e até o módulo 8, que eu espero que não demore igual a esse, tá bom? Mas esse não vai demorar não, porque eu já consegui me organizar, tá? Um grande beijo, até lá!